Mas eu gostaria de pedir você mesmo sentado, baixe sua cabeça e pela fé olha para os olhos do Espírito Santo, seu grande amigo. Ele é o nosso maior e melhor amigo. Fala conosco, Espírito Santo, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe quando nós sentamos, quando nós levantamos. A sua palavra diz que antes da palavra chegar em nossas bocas, o Senhor já sabe. O Senhor é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. E o Senhor tem liberdade de fazer uma mudança total em nossas vidas. Aquele que estiver em desordem, coloca em ordem. Queremos te agradar. Nós não queremos viver aqui de qualquer jeito, Espírito Santo. Nós queremos viver aqui representando o Senhor como verdadeiros cristãos, como verdadeiros filhos de Deus, como embaixadores de Cristo, representando os céus, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a mensagem, o tema hoje é a mulher de Ló. Eu gostaria de convidar vocês para abrir a Bíblia no livro de Gênesis. E marque aí, queridos, capítulo 19, versículo 17 a 26, na NA, que diz assim: havendo-os levados para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, e nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar, e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isto, estou de acordo, para não destruir a cidade que você acaba de falar. Vá depressa, refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. E por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Leia comigo também mais um versículo e vamos decorar, tá? Lucas 17, 32, diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Vamos dizer juntos? Lembrai-vos da mulher de Ló. Você decorou, né? Onde está? Lucas 17, 32. Muito bem, gente. Zoar, ela no hebraico significa uma pequena ou insignificante. Esse é o significado da palavra Zoar. Era uma cidade menor das demais. Era uma das 5 cidades que Deus já tinha destinado para a destruição. Ela era uma das 5 cidades que o Senhor já tinha destinado para isso. Mas por causa da súplica de Ló, aquela cidade foi poupada. Por causa da oração dele, que o qual serviu de refúgio para ele. Bem, a Bíblia ela menciona, não menciona o nome da mulher de Ló. Só diz a mulher de Ló. Provavelmente ela era uma sodomita, e também não fala se ela seguia o Deus de Ló. Provavelmente não, ela não seguia o Deus de Ló, e ela foi a única pessoa que Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. Infelizmente, por contexto negativo. E isso é muito sério, querido, porque essa mulher representa muitos cristãos hoje. Essa mulher representa muitas pessoas, alguém da igreja do Senhor. Quando fala de mulher, fala de igreja também. Tá? Fala de igreja. Então, essa mulher representa muitos cristãos hoje. E o próprio Jesus falou: lembrai-vos de... Onde é que está? Lucas 17, 32. Muito bem, lembrai-vos da mulher de Ló. E a gente deve levar isso muito, muito a sério. Por quê? Foi citado um exemplo por contexto negativo, né? Bem, ela também foi um exemplo de destruição causado por não querer o Senhor.
por não querer, por se deixar para trás da vida antiga. Então, por se deixar levar para o passado, a vida velha. Então, ela é um exemplo disso, de destruição, de não levar a sério. Por isso que eu falei assim, a gente tem que levar muito a sério. Gente, a gente tem que estar se examinando. A gente tem que fazer como a Bíblia diz no Salmo 139, versículo 23 e 24, que diz, o rei falou, sonda-me, o Senhor que me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda da justiça. É importante a gente sempre se analisar. A gente parar no espelho das Escrituras e saber, eu estou sendo exemplo? Eu estou representando Deus? Como é que eu estou representando dentro da minha casa? Sempre vocês vão estar falando, ouvindo eu falar, representando dentro de casa. Eu fico muito triste quando eu vejo crente representando o Senhor mal em casa. Por quê? Porque, gente, isso faz a gente estar sendo responsável para levar a família a ser contra o Evangelho. Quando a gente dá um mau exemplo dentro de casa. Por isso que a gente pode, quando Caim se irou, que a Bíblia diz que o Senhor falou com ele diretamente, Caim, por que tu mudou o semblante? Por que tu está tão irado? A pessoa que está irada não fica feia? Né? Fica feio, fica ridículo, pessoa irada. Ele diz, por que você mudou o semblante? Olha, você pode dominar. Ele passou a responsabilidade para ele, Caim. Gente, nós podemos dominar. Sabe por quê? Porque nós somos, a Bíblia diz em 1 João 4,17, assim como Cristo é, nós somos. Você tem que dizer, eu sou parecida com Jesus, eu sou a cara de Jesus, eu sou cheia do amor de Deus. Mas se errar, volta, pede perdão, mas não permanece. Volta e diz, eu pequei. Eu dei mau exemplo, eu quebrei princípio, me ajude em oração, eu quero acertar, eu vou acertar, em nome de Jesus. Então, isso é importante. Então, essa mulher é um exemplo de destruição causado por não querer deixar para trás a vida antiga. Infelizmente. Outra coisa, as suas filhas não tinham instruções da palavra de Deus. Por quê? Pois o problema, eu acredito que dentro do coração delas, além delas não ter instrução, eu creio que, mesmo que a intenção delas era de permanecer a descendência de Ló, elas fizeram algo errado. Elas conversaram entre elas duas, planejaram a botar o pai para beber, embriagar o pai e coabitar com o pai, praticando o incesto. Então, eu acredito que essas meninas, elas não tinham instrução do pai e nem da mãe, porque elas poderiam ter usado a fé, mesmo que a intenção delas era de permanecer a descendência, mas foi um ato de pecado horrível, aonde dois povos, os moabitas e os amonitas, surgiram, que foram os inimigos dos hebreus, que é os descendentes de Abraão, e Abraão é tio de Ló. Foi através da oração de Abraão que Ló foi livre. Porque Deus revelou, mostrou para Abraão que ele ia destruir Sodoma e Gomorra. E ele intercedeu. Ele intercedeu por Ló. Então, e acabou formando esses dois povos. Então, eu acredito que aquelas meninas não tinham instruções da palavra de Deus. E também, gente, Ló parecia também um crente fraco. Ele não influenciou ninguém da sua família. Não influenciou ninguém, nem sequer a família de Deus, salvo devido à oração do seu tio Abraão. Então, que nós possamos ver como é que eu estou sendo, que crente eu estou sendo dentro da minha casa.
Que representante eu estou sendo, não só de palavras. Tem muita gente dentro de casa usando a palavra como um jugo, botando a família debaixo de jugo. Enquanto dentro de casa, a gente representa Deus é através do amor, sendo SAF. S-A-F. O que é SAF? Sabedoria, amor e firmeza. Firmeza, gente, não é brabeza. Firmeza é firme. Está errado, filho. Não pode fazer isso. Entendeu? Entendi. Minha esposa, que o marido é o discipulador principal da esposa, gente. Minha esposa, você fez errado. Quando está tudo calmo. Não vá na hora que estiver fervendo, não. Vai acontecer aquela música. Você está aqui, já estou fervendo, né? Mas espere o momento certo. Chame ela e diz, você fez isso errado. O que você fez não está certo. E não repita mais, tá bom, meu amor? Porque isso não é legal. A mulher do mesmo jeito com o marido, amor, não gostei daquilo. Você fez está errado. Então, qualquer coisa me chame no particular. Eu quero te ouvir. Gente, deixa eu dizer para vocês, maridos, as mulheres amam ouvir os maridos. As mulheres foram feitas por Deus para receber direção. Elas são o corpo, o marido é o cabeça. É fácil. Mas agora gritando, não tem quem aguente. Né? Primeiro, não é surda. Né? Não é surda. A gente fala gritando é com quem é surdo. Eu falar em surdo, gente, eu lidei com várias pessoas na fase terminal lá no norte, né? Principalmente na cidade de Aveiro, foi 6. Até morrer, nós cuidamos dele até morrer. E um era índio, morreu dentro da minha casa, não tinha nenhum parente. Ele era surdo. E eu falava, Zé Pereira! Hã? Aí, quando chegava a gente, eu trabalhava, sabe, na parte dentária, essas coisas de prótese e tudo. Aí as pessoas chegavam, eu estava falando os gritos. Aí ele era pequeno, ele dizia, mamãe, não é o Zé Pereira, não. Ah, desculpa, eu gritava com todo mundo, porque acostumei por causa do Zé Pereira. Mas olha, gente, fale direito, é muito importante falar com amor, tá? E eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar, todo pecado tem suas consequências. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Pedir do Senhor graça. Se ira, a gente se ira. Todos nós somos humanos, a gente erra, mas a gente pode dominar a ira. Você pode dizer, eu não sou condutor do mal. Eu não sou obrigada para obedecer Satanás e nem a carne. Eu tenho domínio. E age assim, tá? Bem, vamos falar aqui um pouquinho dessa história. Você pode ler na sua casa, no capítulo 19, do começo. Mas essa história fala que, ao anoitecer, os anjos chegaram em Sodoma. Quando eles chegaram lá, estava Ló estava sentado junto à porta daquela cidade. Antigamente, quando alguém ficava junto à porta, era alguém de influência que tinha autoridade, tipo juiz, ou outra autoridade para resolver as causas do povo. Então, Ló estava junto, provavelmente ele era um homem de influência na cidade. Mas quando Ló viu os anjos, a Bíblia diz que ele levantou e ele foi ao encontro dele e se prostou. E convidou eles para ir para a sua casa. E os anjos não queriam ir para a casa dele. Disse, não, a gente vai ficar aqui na praça mesmo. Mas a Bíblia diz que Jó insistiu e eles resolveram ir. Quando foram deitar à noite, os homens daquela cidade eram jovens, eram os velhos, e a Bíblia diz que também era todos os homens de todos os lados. Eles vieram para abusar daqueles anjos que estavam na casa de Ló, sexualmente. Imagina, gente, um bando de homens gritando, queremos eles, queremos eles. Gente, é terrível, né? Ló sai, fecha a porta, e Ló tenta acalmar, e Ló faz uma coisa tão errada.
ele oferece as suas 2 filhas virgens. Agora imagine essas meninas. Pensa agora você, mulher. Imagine você lá e o pai dizendo, eu tenho 2 filhas virgens. Eu te dou elas para você fazer o que quiserem. Olha só a situação dessas meninas. Com isso, eles tentando, não deixando eles para atingir os anjos, eles avançaram também para pegar Ló. Então você também já quando eles avançaram, a Bíblia diz que os anjos impediu e fez com que aqueles homens todos cegaram e ficaram só procurando a porta e não encontraram mais. E daí a Bíblia diz que os anjos, quando feriram eles, depois que feriu, falou para Jó. O que é que eles falou para Ló? O que é que ele falou? Ele falou assim, falou para sair da cidade, você, sua família e todos os parentes. E ele falou quem? Diga comigo, genro, filhos, filhas, todos quantos vocês têm na cidade, faça sair. Olha só, gente, o que isso nos mostra é o cuidado e o compromisso de Deus que ele tem com o justo, com a família do justo. Gente, a gente tem que aproveitar. Isso é a palavra de Deus. Deus mostra de Gênesis a Apocalipse como Deus se importa com o justo e com a sua família. A gente não pode fechar os olhos, gente, e fazer de conta que a nossa família está tudo bem. Temos que clamar, temos que tomar posse. Aqui, ele estava dizendo assim, chama tudo, tira todo mundo daqui. Tá, Ló, faz isso. E eles estavam lá cegos. Isso mostra esse compromisso. Por isso que aqui no meu celular, sempre eu tenho uma pasta lá no Word que eu fico só, todos os versículos que eu estou lendo na Bíblia, que dá promessa para mim e meus filhos, para meus descendentes, para minha família, eu marco. Na minha Bíblia, eu fico riscando, risco muito desenho. Cada vez que tem promessa, eu faço a família do Otto, eu faço a família do Blebs, minha filha, né? Dos filhos deles, eu faço a família, o desenho, e fico tomando posse. Eu sempre estou tomando posse. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, a tua palavra diz. E eu creio que nós somos resultados das promessas de Deus. Porque Deus se importa, gente. Nós, como crente, temos que levar isso muito a sério também. Dizer, não, eu vou fazer isso, eu vou me disponibilizar, eu vou estar orando para os meus descendentes. Ora até 1000 gerações, essa é a promessa de Deus. Mas será, não importa o tanto que nós vamos alcançar enquanto Jesus não voltar, mas a promessa é até 1000 gerações. Tá? Agora, qual é a missão dos anjos? Os anjos foram ali com a missão para Sodoma. A missão, gente, era para... A Bíblia diz que o Senhor os enviou para destruir. Está no 19:13 de Gênesis. Então, a missão deles era para destruir mesmo aquela cidade. Então, quando Ló... a Bíblia diz, quando os anjos mandaram ele ir lá, tira todo mundo. E Ló foi falar para os seus genros, que estava noivo com suas filhas. A Bíblia diz que quando Ló falou com seus 2 genros, eles não levaram a sério. Eles pensaram que ele estivesse brincando, versículo 14. Pensou que ele estava brincando. Isso também não zoa bem. Não zoa bem, parece que Ló não tinha muita autoridade espiritual. E também não zoa bem assim para a família. Né, que às vezes a gente não está levando muito a sério e as pessoas estão vivendo uma vida normal, não vê diferença naquele crente, não está brilhando a luz. Aí, às vezes, não leva muito a sério. Olha, ele estava avisando para eles se preparar para sair. Eles não levaram a sério, foram condenados, foram destruídos. Estão no inferno, infelizmente. Tiveram oportunidade. Gente, se a gente não levar isso muito a sério, de falar para a nossa família, de ter uma vida que represente. A gente não pode ser fingidos, porque Deus nos conhece. Então, se a gente não levar isso muito a sério, infelizmente, gente, é uma eternidade
no inferno. Agora, a Bíblia diz também, continua no capítulo 19, ao amanhecer, quer dizer, isso fala de outro dia, outro capítulo, os anjos apressaram Ló. Bora, macho, sai daqui. Pega o beco. Né? Ele parecia ser procrastinador. Ou seja, deixava para depois. Amanhã eu faço, daqui a pouco. Né? E o anjo lá, rápido, levante-se, versículo 15. Pega a sua família, suas 2 filhas que aqui se encontram. Sai daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Versículo 15. Então, ele parecia ser um procrastinador. Ló ainda demorando, olha só, ele aperreando ele, vai rápido, rápido. E a Bíblia diz, ele ainda demorando, os anjos pegaram ele pela mão, pegaram a mão da sua esposa, das suas 2 filhas, e os tiraram e puseram fora da cidade. Eles foram levados para fora pelos anjos, arrastando. Porque tem coisa, gente, que a gente não pode demorar. Gente, tem coisa que a gente não pode esperar para amanhã. Tem coisa que é hoje, é agora. Agora. A última vez que eu me encontrei com meu pai já velhinho, com 90 anos, ele não era acamado. Eu senti de Deus que eu era muito presente. Eu senti de Deus que ele estava perto de ser levado. Pedi permissão de 1 semana e fui ficar com meu pai, minha mãe. Cheguei lá naquela noite, nós fomos fazer culto doméstico, e nós começamos a cantar, Se as águas do mar da vida, ele cantava tanto. E aí eu me lembro assim, foi um choro, a moça, a cuidadora, a mamãe e eu, só nós 4. E eu falei, depois que eu preguei a palavra, eu dei uma palavrinha para eles, e ele era muito atencioso. E eu falei para o meu pai, pai, a gente tem que viver hoje como se a gente fosse morrer daqui 10 minutos. Aí ele disse, filha, 10 minutos é muito tempo. Dá para fazer muita coisa errada. É mesmo, papai? Então eu vou diminuir o tempo. E eu diminuí o tempo. Olha, papai, a gente tem que viver daqui 1 minuto, a gente vai morrer. Tem que estar preparado, gente. Ah, mas eu não vivo doente. Quem disse que por servo de Deus morrer tem que ser doente? Meu pai, eu disse, papai, a Bíblia diz, em 5:26 de Jó, que o justo, ele vai ser como a palmeira. Ele, quando for levado no tempo certo, não precisa ser doente. Ele é robusto como uma palmeira, não precisa estar doente. E o senhor não vai ficar doente. Ele dizia, eu não vou ficar doente. E meu pai não ficou doente. No dia dele morrer, eu saí na sexta-feira, ele morreu na terça. E quando ele morreu, ele amanheceu o dia sabendo que ia morrer. Ele deu todos os sinais, pediu para tomar banho, se perfumar, para o começo da noite ele está cheirosinho. E 6 horas ele partiu, sentado numa cadeira conversando. Gente, é isso. Nós temos que viver hoje, levar a sério, como se nós fôssemos morrer daqui 1 minuto. Não precisa estar doente, não. Nenhum de vocês, e receba essa palavra, vai morrer de câncer. Nenhum de vocês vai morrer de doenças malignas. Todos nós vamos ser levados naturalmente saudáveis, em nome de Jesus. Porque essa é a promessa de Deus. Agora, vamos ver 4 diretrizes que foram dadas. Primeira diretriz, corra para sair daqui com vida, versículo 17. Foi a primeira diretriz que ele diz, corra. Queridos, Hebreus 12, versículo 1 diz o seguinte, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Gente, não é caminhar, não. É correr, é voar. Nós não podemos parar, não podemos ir devagar, gente. Tem coisa que não é devagar, não. Eu gosto muitas vezes de coisas do meu filho, mas tem hora que eu quero... Às vezes eu não gosto, mas tem coisa que eu gosto. Do meu filho aqui, sabe o que? Ele é muito proativo. Se você disser que é tal hora, pode esperar, e é antes. E chega, e é agoniando todo mundo para correr com ele. Mas é melhor
a gente andar com pessoas assim do que você puxar. Vamos, bora Ló, rápido Ló, sai. E ele procrastinando. Depois. Então a Bíblia manda correr. Gente, nós temos que correr. É uma diretriz. Diga uma diretriz para mim. Segunda diretriz. Não olhe para trás. Olha só. Quando... Aqui o 12:2 de Hebreus diz o seguinte. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. É você estar olhando para Ele. Como você é lindo, Espírito Santo. Como eu me apaixono por Ti. Tu és a razão do meu viver. Sou apaixonada. A gente só chega perto de Jesus, me dá, como as filhas da sanguessuga. A Bíblia diz que o sanguessuga tinha 2 filhas. O nome da primeira era Dá. A segunda era Dá. Ela só me dá. Me dá. Tem gente crente que só gosta de pedir. Gente, é melhor dar. Dê sua adoração. Em vez de chegar assim, me dá isso. E eu quero é dar. Eu que quero dar agora a minha adoração a Ti. Eu quero beijar seus pés. Quero dizer que Te amo. É isso que aqui a palavra de Deus mostra. Isso é importante. A gente dar a nossa adoração. Olhando firmemente para Ele. Se apaixonando por Ele. Diz para Ele que Ele é o seu tudo. Diz para Ele que você não serve Ele por causa dos seus feitos. Você é grato pelos feitos. Nós não podemos ser ingratos. Convida Ele para estar na sua mesa. O Senhor é a pessoa principal da mesa. Acho que a gente está orando. Senhor, Tu é o pastor dessa igreja. Senhor, o Senhor é a pessoa que está aqui na cama, no meio do casal. Convida o Espírito Santo para estar no meio. O cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Consagra o seu leito. É importante fazer isso, olhando firmemente para Ele. Salmo 121, versículo 1 e 2 diz assim: eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A gente tem que estar olhando para os montes. É olhando para Ele. É desejando Ele ardentemente. Isso é importante. Outra diretriz. Não pare em toda a campina. Quer dizer, diga, não pare. Não pare. Gente, quem para de crescer... Diga o quê? Começa a morrer, tá? Não pare. Eu gosto muito, a mulher, é um filme da mulher da van. É uma história, que eu não vou estar contando por causa do tempo, mas ela viveu o tempo todo, a vida dela, numa van amarela, ela mesmo pintou. Ela pintou de amarelo. Pensa, ficou linda. Era meio esquisita ela, mas tem uma história para a gente. Ela chegou numa casa e ela estacionou por 3 meses, e o homem brigando, e até que ele deixou ela passou 15 anos lá estacionada. E aí ela morreu, onde ela estacionou. Gente, se você estacionar, parou de crescer. Gente, a gente não pode ser água parada. Água parada dá dengue, tá? Água parada dá dengue. A gente tem que correr. Recebe, passa. Recebe, passa. Eu digo lá em casa, gente, a minha casa não é para só desfrutar, não, é para receber. Senhor, aqui é um lugar de bênção, aqui é um lugar de cura, aqui é um lugar que as pessoas vão sentir paz, pessoas vão chegar toda arrebentada, vão sair consertadas por causa do Espírito Santo. Nossa casa tem que ser um lugar de bênção. A nossa vida tem que ser lugar de bênção, onde chegar abençoando as pessoas. Ô, glória! É muito bom servir a Deus, né? Isso aqui é só para fortalecer vocês. Vocês são tudo desse jeito. Tudo abençoados. Então, não pare, foi a 3ª diretriz. E a 4ª, fuja para o monte. Olha só. O anjo disse para Ló, Ló, fuja para o monte. Ele disse que ia para onde? Zoar. A cidadezinha, Senhor. Essa coisinha pequenininha. Você sabe que ela é pequena. Ó, ainda confirmando. Deus queria ele no monte, que fala de mais próximo dele.
TSD, intimidade. Não, eu vou para a casinha, vou para a cidadezinha, Senhor. Seu Deus é Deus grande. Não precisa limitar Deus. Não limite Deus. Não limite Deus. Não limite, não fique olhando para o problema. Você, quando olha para um problema, você vai ver que o problema é grande. Mas quando você está, como diz Efésios 2,6, assentado com Cristo nas regiões celestiais, que você olhar para baixo, as cidades grandes, os prédios grandes, vai ser minúsculo. Porque você está em cima. E é isso que a gente tem, fazer, fugir para o monte. Fugir para o monte, gente, está falando de TSD. Quem sabe o que é TSD? Tempo sozinho com Deus, tá? Busca de Deus. É aquele momento que você está agoniado. Vai, fuja para o monte. Vai para o monte. Tá? Para que você possa continuar sendo um exemplo dentro da sua casa. Agora, o que fez a mulher de Ló? Ela recebeu essas 4 diretrizes, junto com Ló. Ela fez o quê? Ela foi desobediente. Deuteronômio, capítulo 1. Gente, anote esse texto que é muito bom para você ler. O que muda a gente é a palavra. Deuteronômio, capítulo 28, do 15 ao 68, tem uma relação de maldições para quem desobedece. É uma relação bem grande. De maldições estão escritas lá para quem é desobediente. Outra coisa que ela fez, ela olhou para trás. Lembra que ela falou, a segunda diretriz, não olhe para trás. Ela olhou. Agora, ela saiu de Sodoma, né? Mas Sodoma não saiu de dentro dela. Ela olhou para trás, com desejos. Quantas pessoas que dizem assim, eu acho que eu vou viver minha vida, eu vou para a balada, eu vou curtir. É só causar problema, para mais tarde estar pagando um alto preço. Curtir, quando a gente está a sós com o Senhor, se deleitando dEle, do amor dEle. Isso é curtir. Agora, vamos falar aqui de 3 inimigos que nós enfrentamos. O primeiro inimigo, diga comigo, é o diabo. Segundo, mundo. Terceiro, carne. Tá? Tiago 4,4, na NA, diz o seguinte, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Pois aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Sabe, a Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus. Você também pode ser amiga ou amigo do Espírito Santo. A gente tem que dizer, Senhor, não é só o Senhor que é meu amigo, eu também sou. Senhor, não é só o Senhor que tem aliança comigo, eu também tenho. Eu já botei pela fé uma aliança no dedo dele. Eu digo, o Senhor tem comigo, eu tenho contigo. Sabe, é importante isso, ter aliança com Deus, de fidelidade. Romanos 8,13, na NA, também diz, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, queridos, viver segundo a carne é o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 21. Tem uma relação de pecados da carne, que é prostituição, é ira, é ódio, é facção. Então, a relação lá é prostituição, é adultério. Está lá, mentira, roubo, glutonaria. Tem uma relação que a Bíblia diz, Paulo fala para os Gálatas, o pessoal da Galácia, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não se engane. Não pense que Deus não está vendo, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que nós vamos prestar conta das coisas que a Deus quer sejam boas ou quer sejam ruins.
Aquelas que estão escondidas, como diz Hebreus 4,13. Que todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele que temos que prestar contas. Nós não enganamos o Senhor. Por isso, devemos ter cuidado. Cuidado, jovens. Cuidado, meninas. Cuidado naquilo que você vê na internet. Cuidado naquilo que você vê nas madrugadas, entre quatro paredes. Olha quem está contigo. E a Bíblia diz que a gente vai prestar conta, quer as que estão escondidas. Ah, mas eu não sabia. Pede perdão. O Senhor é o Deus que perdoa e esquece. E decida, me ajuda, Espírito Santo, a partir de hoje eu quero andar contigo em santidade. Porque a Bíblia diz, se a gente mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está falando de salvação, queridos. Agora, o que é esse olhar para trás? Esse olhar para trás, queridos, fala do amor pelo mundo e pelo pecado. Fala desse amor. A pessoa olhar para trás, ficar desejando o tempo bom, aquela balada, nada, gente. Nada do que eu fiz quando eu não tinha Jesus, eu tenho saudade. Não tenho saudades. Agora, Isaías 43, 18 e 19 diz assim, olha. Não lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Versículo 19. Eis que eu faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo coisa nova na sua vida, gente. Vamos ficar mirando nas coisas novas. Vamos tirar os olhos do problema. E não fique lembrando das coisas passadas. Lembrando das coisas passadas e com saudades. Não vamos fazer como o povo de Israel quando saiu do Egito. Lembrava da cebola, da tomate, das carnes. E não percebia o maná que caía todos os dias. Outra, olhar para trás, pode ser também uma vida promíscua, a imoralidade. E anote para você ver, leia na sua casa, Provérbios 5, versículo 9 a 11, que lá tem uma relação de pecados que dá o resultado desse pecado, que a Bíblia diz que é imoralidade. Olha só, ela perde a honra. A sua vida será dada a homens cruéis. Na pessoa escolhe isso, ela vai sofrer. Outra coisa, ela tem problemas de perdas financeiras. A Bíblia mostra lá, no capítulo 5 de Provérbios. A Bíblia diz que ela vai sofrer doenças malignas. E no fim da vida fica gemendo quando a sua carne e o seu corpo se consumirem. E a Bíblia diz ficando com o corpo e a alma se consumirem, quando fica só a pele e o osso. Você pode observar. Tem pessoas que ficam só a pele e osso. Você vai puxar o relatório dessa pessoa? Foi a vida que ela decidiu viver uma vida promíscua. Gente, isso é muito sério. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós não podemos oferecer esse templo para o pecado. Também, 1 Coríntios 6, 9 e 10, na NA, diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. E ele fala, não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, quer falar mal dos outros, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em nome do Senhor Jesus Cristo no Espírito do nosso Deus. Gente, não estou dizendo aqui, Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, mas aqui é para quem não se arrepende. Viu aqui que ele falou, antes a gente fazia alguma dessas coisas aqui, ou muitas aqui.
Ou alguns até todas. Mas ele falou assim, mas vocês foram comprados. Vocês foram justificados. Vocês foram purificados. E agora são livres disso. Outra, olhar para trás, pode ser falta de perdão. Fica moendo e remoendo. Mói e remói. Pensa que eu esqueci. Deixa eu te dizer, falta de perdão leva a pessoa para o cativeiro, gente. Nós não podemos estar em cativeiro, nós temos que perdoar, deixar todo mundo livre. Pela graça de Deus eu aprendi a isso. No meu coração não tem ninguém que eu tenha rancor. E tem mais. Até aqui, ó, aqui é a glória de Deus, já para fumar assim. Gente, e tem mais, sabe, gente? A gente tem que deixar as pessoas livres, não ficar... Porque a gente, quando não perdoa, é a gente que bebe o veneno para alguém morrer. É a pessoa que fica no cativeiro que não perdoa. A gente tem que chegar a um ponto de dizer, se me matar, eu ainda perdoo. Isso é também olhar para trás. Agora, queridos, nós vimos aqui que a quarta diretriz, né, era o quê? Fuja para o monte. Esta foi a quarta diretriz que Ló recebeu. Mas ele pediu para ir para a cidadezinha. E foi poupada. E é isso que eu quero dizer para você. Foi poupada aquela cidade por causa da súplica de Ló. Ele foi para aquele lugar, enquanto Deus queria ele no monte. A ordem para Ló e sua família era ir para esse monte. Porque Deus queria tratar com ele. Meu filho, eu te amo. Ele era um homem justo. A oração do seu tio, ele tinha sido liberto através da oração do seu tio. Então o monte é um lugar mais elevado, onde ele podia estar mais próximo de Deus. Mas ele escolheu algo pequeno. Não escolha coisa pequena. Você foi chamado por Deus, você é filho de Deus. E a Bíblia diz que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Do jeito que Jesus vai receber a herança dele, você também. Que privilégio. Jesus vai receber 10 apartamentos. Você vai receber 10 apartamentos. É igual, é herdeiro e co-herdeiro. Deus tem coisas grandes para você. Deus tem coisas grandes para nós. Agora, vamos ver. Qual foi o resultado que a mulher de Ló teve? A Bíblia diz que ela virou numa estátua de sal. Salmo 115 diz que os ídolos, ela tem boca, mas não fala, tem nariz, mas não cheira, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvido, mas não ouve. É morta. Ela virou numa estátua de sal. Ela foi para o inferno, gente. Judas, versículo 7, na linguagem de hoje, diz assim, também... Lembre dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram com aqueles anjos e cometeram a imoralidade e pecados sexuais. Eles sofreram o castigo de fogo eterno, o que é um aviso claro para todos. Olha só, repete comigo, que é um aviso claro para todos. Isso aqui ficou na palavra, gente, para servir de exemplo para nós. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 10, diz, tem 5 pecados lá que ficou mencionado no tempo do povo de Israel que foi para o deserto. Ficou 5 pecados. E diz lá que ficou lá para servir de exemplo para nós. E aqui está repetindo. Isso é um aviso claro para todos nós. Ela foi para o inferno junto com aquele povo, espiritualmente, porque ela teimou. Nós não podemos ser teimosos, queridos. Temos que ser obedientes. 1 João 2, 15 a 17, na NA diz, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre.
É um mandamento: não ame o mundo. Não ame as coisas que há no mundo. Tudo vai passar. Desfrute do que o Papai do Céu confiou a você. Desfrute bastante. Desfrute para você abençoar outros. Quando alguém te fala alguma coisa: estou com a conta de luz atrasada, e você tem como ajudar, não feche os olhos para isso, não. Não vamos ser avarentos. Vamos cooperar. Bem, o Senhor me deu para me abençoar. E eu fico tão bem quando eu abençoo. Às vezes eu fico até caçando quem está precisando, porque eu gosto de dar, gente. É importante isso. A gente usar tudo que o Senhor nos confiou para a glória dele. Porque tudo vai ficar. Na linguagem, na mensagem, esse versículo, 1 João 2,15, diz assim: não ame os costumes do mundo. Não ame os valores do mundo. O amor do mundo sufoca o amor do Pai. São inimigos. E ele diz também: praticamente tudo que acontece no mundo, desejo de seguir o seu próprio caminho, de querer tudo para si, com egoísmo, de parecer importante. Eu quero parecer importante. A gente é importante, mas não tem que ficar querendo se aparecer. Você já é, tá? Não tem nada a ver com o Pai. Tudo isso o afasta do ser humano. Afasta quem? Deus do ser humano, quando a gente tem isso. O mundo e seus desejos vão passar, mas o que faz, o que Deus quer, está garantido na eternidade. Diga: está garantido na eternidade. Quando você faz a vontade de Deus. Foi o que o Jesus foi. Ele foi para a cruz. Por amor. Senhor, faça a tua vontade, não a minha vontade. Tá? Então, nesta noite, eu quero pedir você levantar. A minha oração esses dias é: Senhor, traz a nós temor como igreja. Traz a nós um arrependimento genuíno. Nesse momento você tem oportunidade, gente. Aqui essa palavra não é de condenação. Essa palavra, sabe, é para a gente se examinar. É para a gente ver: Senhor, me mostre como é que eu estou. É você e o Pai. Fecha os seus olhinhos. É você e Deus agora nesse momento. Fala com Ele: Senhor, me mostre como é que eu estou. Meu coração está dividido. E se examine agora. Diz: Senhor, me sonda, o Senhor me conhece. Senhor, me mostre. Faça a sua oração, abra a sua boca. É importante a gente abrir a boca. Se você for para a presença de Deus orar e ficar com a boca fechada, as suas orações não vai sair. Você não vai dormir, não vai ser edificado porque a boca ficou fechada. Abra a sua boca, fala para Ele. Diz para Ele que você quer tanto acertar. Diz para Ele que você quer tanto agradá-lo. Você quer deixar Ele tão feliz. O pecado entristece o Espírito Santo. E a Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo, que o qual vos selaste para o dia da redenção. Senhor, o Senhor conhece cada um de nós. Espírito Santo, eu sei que o Senhor ama individualmente cada um. E o Senhor vê, Deus, o coração de cada um de nós. Como igreja, nós não queremos ser enganada como a mulher de Ló. Não, Senhor, nós queremos em tudo ser uma carta aberta, como Paulo falou. Que não tem de que se envergonhar. Um obreiro aprovado, um filho, uma filha aprovada pelo Senhor. Nós podemos enganar os homens, Senhor, mas nós não enganamos a Ti. E nós não queremos andar enganando ninguém, queremos ser reais. Como igreja, Senhor, nos purifica mais e mais.